Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 21 de janeiro de 2020, eu e João Gabriel, mais uma vez aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para você as informações, as matérias, as notinhas e tudo que acontece no meio político de Poços de Caldas. Hoje abordaremos aquele vídeo feito pelos moradores em relação ao que passou o senhor prefeito municipal e o senhor vereador Maurivan, mas já falaremos sobre isso. Boa noite, João. Prazer imenso mais uma vez. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. 21 de janeiro, que você falou, de 2020, já são 2 episódios de grande desgaste, do prefeito municipal em relação à comunidade. O primeiro foi a questão lá do transbordo de lixo, a estação ali, a iniciativa de se implantar aquela estação lá no Marco Divisório. Houve ali uma reação da comunidade, e o prefeito acabou voltando atrás e desistindo da área, mas diante de uma grande repercussão negativa. E agora, como o Albert citou aqui agora no começo do programa, aquele vídeo que é da virada de ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas que só veio à tona ontem, e causou aí uma grande repercussão também na cidade, e é um assunto que já passou do limite territorial de Poços de Caldas, se assim a gente pode dizer, que já está sendo repercutido, inclusive, na mídia regional. É, uma situação muito ruim, João? Nós sabemos que aquilo que aconteceu na virada do ano, jamais 2 autoridades poderiam fazer o que fizeram, mas aquilo que eu te falei, nós vamos repercutir daqui um pouquinho, na notinha do Pautando, no segundo bloco, e trazer aí as nossas opiniões com relação a tudo isso. Passando hoje à tarde na Praça dos Macacos, João, não sei por que a Prefeitura até hoje não liberou a praça para os feirantes, para a população de uma maneira geral. Parece-me que esteja tudo pronto ali, a praça. Você tem informação diferente disso? Hoje também uma pessoa me falou que pela manhã o pessoal ali parece que da empresa contratada para fazer a estampagem, também representantes da Prefeitura, estavam conversando ali também a respeito de alguma questão. Não sei dizer o que é, mas eu acho que ainda não está pronta, porque eu vi ontem um comentário lá no grupo Resgatando, no WhatsApp, que é um grupo ali que tem várias pessoas formadoras de opinião da cidade, e o João Neves, que é o arquiteto responsável pelo projeto de elaboração dessa nova revitalização da Praça dos Macacos, disse que um fontanário que havia sido retirado ali da praça, que tem água potável, água para se beber, não é aquela água sulfurosa, ainda vai ser recolocado. Então, quer dizer que não está pronto. Então, vamos aguardar aí quando que a Prefeitura vai liberar para a população de uma maneira geral e para os expositores da FIARP. Mais um assunto que repercute aí. Deixa eu só concluir uma informação, Albert, só para a gente finalizar essa questão da Praça dos Macacos. A previsão inicial era 30 de novembro, a gente está aí quase chegando a 30 de janeiro. Não se inaugurou a praça ainda, porque evidentemente ela não ficou pronta, e tem uma outra informação também, que o prefeito aí parece que gravou um vídeo dizendo que aquela outra parte da praça, a gente repercutiu no programa anterior, vai também passar por revitalização, mas essa revitalização ela vai acontecer só depois que a parte norte ali da praça ficar pronta, Então, esperamos que seja depois do carnaval também, João? Eu acho que tem que ser depois do carnaval. Tem que usar o bom senso também, depois do carnaval. Claro. Não dá para interditar a praça agora, mas de qualquer forma é uma informação que a gente já repercutiu no programa anterior, e agora a gente está falando mais uma vez para quem não assistiu. E amanhã, João, em Belo Horizonte, a Associação Atlética Caldense iniciará sua jornada no Campeonato Mineiro de 2020. O que você acha da Caldense para esse ano? A Caldense está mantendo aí a base da Série D do Campeonato Brasileiro, Albert? Através daquela parceria ali com empresários ali do estado de São Paulo. A Caldense, eu acho que ela teve um desempenho bastante satisfatório na Série D do Campeonato Brasileiro. Ela acabou perdendo ali para o Ituano, que foi uma das melhores. Eu acho que o Ituano foi campeão, Subiu para a Série C, Ele foi vice, Foi vice-campeão. Vice ou campeão. Isso. Então, assim, o Ituano montou uma equipe muito forte, A Caldense deu azar naquela ocasião ali de cruzar com o Ituano naquela parte ali de, eu acho que oitavas de final, Foi mata-mata, Mas assim, a perspectiva é sempre boa, É uma tese que eu sempre defendo, Albert, que o torcedor da Caldense ele tem um nível de exigência muito alto, porque em paralelo a ele torcer para a Caldense, ele torce para o Flamengo, ele torce para o Corinthians, ele torce para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos e por aí vai. Então, ele acha que a Caldense tem que ter o mesmo desempenho que o time que ele torce tem. Então, a gente tem que entender que a Caldense é um time do interior, ele tem um investimento muito menor. O ano passado, por exemplo, a Caldense recebeu 14 vezes a menos do que os grandes clubes da capital em termos de cotas de TV. E esse ano não vai ser diferente também, mesma coisa. Esse ano é a mesma situação. Então, acho que tem que ter
tem que ter muita responsabilidade na hora que vai ali no Ronaldão torcer, né? Porque às vezes se faz uma pressão exagerada e sem necessidade. A gente sabe que o Atlético, o Cruzeiro e até mesmo o América são realmente os favoritos ao título. Vamos torcer para que a Caldense possa fazer um belíssimo Campeonato Mineiro e pós-Campeonato Mineiro, essa própria empresa que está aí junto com a Caldense vai dar sequência no Campeonato Brasileiro da Série D esse ano. Será um campeonato diferenciado, com 14 jogos esse ano, e torcemos para que tudo dê certo e amanhã comece com o pé direito lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. E tem o plano sócio-torcedor, o Arriba Caldense, né? R$160 em 4 pagamentos. Sem dúvida. Assiste todos os jogos do Campeonato Mineiro com o mando de campo da Caldense e todos da Série D do Campeonato Brasileiro com o mando de campo da Caldense. Então vão dar aí 20 jogos. 20 jogos praticamente, né? Dependendo praticamente R$10 cada jogo, nem isso. Dependendo de como a Caldense avançar, né, para as fases seguintes, pode até passar de 20. Né? Com certeza. Vamos dar início às matérias do Jornal da Cidade, João? Vamos lá, a edição do final de semana do Jornal da Cidade. 99 Food chega a Poços para disputar o mercado de entrega de refeições. A gente já tem aí o iFood, né? Agora vai ter o 99 Food. O 99 é aquele... O iRango também, né? Também é um aplicativo. Tem o iRango, eu já vi já mas esse eu acho que é um local, aplicativo, né? Regional. Regional, né? local. O 99 Food, ele é um aplicativo que foi criado no Brasil, mas foi vendido para os chineses. Então hoje o capital dessa empresa aqui é chinesa, né? E a 99 Food é da mesma empresa ali que faz o 99 serviço de aplicativo, né, de transporte individual. E aí é mais uma opção. Mais uma opção que o pessoal vai ter. A população. Eu acho que a grande diferença do 99 Food para o iFood, por exemplo, assim, pelo que eu percebi, é que o serviço de entrega vai ser feito por responsabilidade das lojas conveniadas. Não vai ser um serviço terceirizado. Entendi. O 99 vai dar o suporte ali, Entendi. Mas a responsabilidade de entrega vai ser da própria loja, não, né? Lanchonete ou restaurante, né? Então, bacana. É interessante. Seja bem-vindo. É uma opção aí para o pessoal que gosta de pedir comida em casa. Outra notícia importante, Santa Casa, setor de captação de recursos, teve arrecadação de R$ 303.800 no ano passado. Através de doações, ações festas, sociais, né? corridas, festas, eventos. Ali. Bacana. Então captou-se aí R$300 mil, reforça aí os cofres da Santa Casa, é sempre importante. Outra notícia muito importante aqui também na edição do final de semana é a promoção que a Águas Minerais Poços de Caldas está fazendo, apenas R$ 5,00 o galão de 10 litros ou 20 litros, mas tem que ser feita a retirada lá na sede, em frente à Fonte dos Amores, Rua Piauí número 2, e quem não tem o vasilhame paga a parte. Né? Então, você tem o seu vasilhame em casa, leva lá, troca por um galão de 20 ou de 10 litros, qualquer um dos dois é o mesmo preço, R$ 5,00. A água mineral Poços de Caldas é uma das melhores águas da América, né? Zero sódio, é difícil ter no mercado alguma coisa parecida, tem outras marcas aí que talvez esteja aí, são mais famosas, esteja aí um trabalho de marketing mais forte, mas a água mineral Poços de Caldas é melhor do que todas elas. Sem dúvida. Parabéns à água mineral, é a oportunidade que a população tem para poder buscar a água lá diretamente da fonte. Terça-feira? Vamos lá. Terça-feira a manchete é a seguinte, é uma manchete legal. O Secretaria Municipal de Saúde recebe 522 doses de vacina pentavalente. Essa vacina estava em falta aqui em Poços de Caldas desde dezembro, né? Acabou. Quem fornece a vacina é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estava com um problema ali na compra das vacinas. Elas não foram aprovadas ali no teste de qualidade, então se atrasou a remessa. Lembrando que o Ministério da Saúde compra a vacina, repassa para os estados repassam para as regionais de saúde, que repassam aos municípios. Então é um processo burocrático, né? O pessoal tem que ter um pouco de compreensão, mas de qualquer forma está disponível aí em 17 das 20 salas de vacina de Poços de Caldas. Lembrando que tem 3 salas aí que nesse momento estão disponíveis ali para obras e revitalizações. Então 17 salas espalhadas aí em todas as regiões de Poços de Caldas. Isso é importante, né, João? Esperamos que possa, o mais rápido possível, suprir as necessidades dos moradores de Poços de Caldas. Isso já é o início, né? 522 doses. E esperamos o mais breve possível o restabelecimento por parte do governo federal para as regionais, para o estado, para o encaminhamento para os seus municípios. Ainda na área de saúde, a Santa Casa vai receber mais R$1 milhão, fruto aí do trabalho do senador Antônio Anastasia, né? Ele conseguiu esse repasse de recursos para a Santa Casa, vem sempre em boa hora, a Santa Casa sempre está precisando de dinheiro, né, Albert? Para cobrir custos ali, lembrando que mais de 90% da demanda da Santa Casa hoje em dia é do SUS, né? Então sem dúvida, precisa de muito dinheiro para bancar tudo isso aí. Lembrando também que a Santa Casa aí atende mais de 80 cidades aqui no entorno, né? Parabéns ao senador Antônio Anastasia
e esperamos que esse dinheiro possa chegar o mais rápido possível para que a Santa Casa consiga honrar os seus compromissos no seu dia a dia. Eu acho que, independente da questão política, né, Robert, as pessoas aqui em Poços de Caldas, elas têm que reconhecer que o Anastasia, sendo governador ou senador, ele sempre foi amigo de Poços, né? Ele sempre direcionou muita coisa aqui a eleição do Anastasia em relação ao Romeu Zema, que é muito mais preparado ao Anastasia, nós sabemos disso, foi a figura colada a ele do Aécio Neves. Se não fosse isso, com certeza hoje nós teríamos o Antônio Anastasia como governador de Minas Gerais, ajudou muito Poços, fez muitas emendas como senador, como governador, bastantes investimentos aqui na cidade, mas, infelizmente, a trupe do PSDB atrapalhou um dos melhores nomes que nós temos de Minas Gerais, que é o Antônio Anastasia, que é um político respeitado e honesto no que fez por Minas Gerais. Eu estou falando que o Anastasia ele precisa ser considerado, independente da questão partidária, Albert, porque eu estou lembrando aqui de um fato interessante que você deve também se recordar. O próprio vereador Paulo Tadeu, do PT, já falou na Câmara, né? Acho que no mandato dele anterior como vereador, elogiou muito o Anastasia, né? Pelo compromisso que ele tem, independente do gestor. Na ocasião, o gestor era do PT, que era o Luísio, né? Ele era do PSDB, continua no PSDB, né? Então, assim, ele sempre elogiou... Cogita-se sair do PSDB, né, João? Cogita-se, Mas ele sempre elogiou a postura do Anastasia, né? Então, o Anastasia, como eu falei, assim, ele é um político assim, que realmente ele foi amigo de Poços de Caldas quando ele esteve ali no governo de Minas, né? Por que eu falo que é amigo de Poços de Caldas? Porque a gente sabe que tem um distanciamento, né? Tanto físico, né? Quanto... né, de relacionamento em relação aos governadores com Poços de Caldas. Poços de Caldas está lá muito longe de Belo Horizonte, quase 500 quilômetros, né? Então é complicado. Você tem que ter muita boa vontade política, você tem que estar ali sempre, você tem que ter ali um deputado para fazer a interlocução. Então não é fácil, não é simples, e o Anastasia reconheceu a importância estratégica de Poços de Caldas e não faltou investimento aqui na gestão dele. Se proceder as informações que pode o mesmo sair do PSDB, talvez possa ter alguma chance na próxima eleição. Caso continue com esse mesmo grupo político do PSDB, Aécio Neves e Companhia Limitada, dificilmente terá êxito aí nas próximas. Uma notícia também que é importante aqui para a gente repercutir ainda sobre a Caldense, que o Campeonato Mineiro vai ter uma partida por rodada transmitida pelo Globoesporte.com. Jogos dos times do interior. Bacana, né, João? E já tem um da Caldense agendado, que é o RT Caldense em terceira rodada do Campeonato dia Mineiro. Dia 29, eu acho, de janeiro. Isso. Né? Então, quem quiser assistir, né? Lembrando que o Grupo Globo comprou, né, os direitos de TV, consequentemente também se expandiu para a internet, então dá para assistir esse jogo aí, o RT Caldense, pela internet. Isso é importante, mostra que as equipes do interior precisam fortalecer para que consigam fazer um bom campeonato e com isso, na própria Série D, que é classificatório dos campeonatos estaduais, façam um bom papel. Em relação a tudo isso que aconteceu essa semana, João, uma coisa que eu fico vendo e analisando é a opinião de muitas pessoas em relação àquilo que é postado nas redes sociais. Muitas pessoas passam muito pano de chão naquilo que a gente coloca postado, que as pessoas postam, para uma administração pública que, nesses 3 anos, deixou muito a desejar, né, João? Teve uma matéria que saiu aí no Estado de São Paulo recentemente que diz mais ou menos assim que a pessoa... ela passa até fake news desde que ela acredite na fake news, ainda que fake news seja falsa, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem defender, né? Vamos dizer assim, um termo que a gente usa no futebol é clubista, né? Sem dúvida. A gente, às vezes, fica fanático, né, na defesa de alguma coisa, às vezes, fato concreto, o Albert, evidentemente, está se referindo ao vídeo, né, do prefeito Sérgio, que a gente vai repercutir agora no segundo bloco, mas o vídeo ali, né, Albert, ele, né, ainda mais depois daquela versão legendada, né? Trouxe tudo, né? Ficou bem explícito a situação, né? E o que me deixou mais triste foi uma declaração por parte do Francelmo, lá da Guarda Municipal, dando uma declaração completamente oposta àquilo que estava na versão legendada. Isso mostra que não adianta querer defender o seu padrinho, o seu prefeito, porque infelizmente, Francelmo, você é uma pessoa, um servidor de carreira de muitos e muitos anos, e acabou ficando feio aquela declaração por parte da Guarda Municipal, tentando defender o prefeito e depois desmentido pela versão legendada, né, João? É isso aí. Vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de instantes, com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.
Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. E agora, como eu falei no início do programa, repercutiremos as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, pautando do final de semana. A primeira notinha é cidadania. Apesar de ter dado entrevista ao site oficial do partido como pré-candidata a prefeita de Poços, Iula Merola ainda não está confirmada como nome do Cidadania para a sucessão municipal. O partido considera que existem outros nomes que também podem postular a pré-candidatura. No dia 25, inclusive, está previsto um congresso interno onde a legenda espera ter um panorama mais claro sobre a disputa majoritária, bem como o papel que irá desempenhar no processo eleitoral. João, eu tenho acompanhado, tal qual você, nesses últimos dias, e nós temos observado que a quantidade de candidatos que estão aí colocando o nome para disposição para uma possível disputa em outubro é muito grande. Você sabe por que tem quantidade de nomes que fazem isso, João? Eu vou ler a próxima notinha e vou responder a pergunta. Então vamos lá. A próxima notinha é vácuo. O fato é que nomes de pré-candidatos a prefeito têm sido ventilados cada vez mais, o que não chega a ser surpreendente em ano eleitoral, mas que sinaliza que o atual grupo que administra a cidade não está conseguindo emplacar uma gestão satisfatória, gerando um vácuo de poder que poderá ser preenchido por quem melhor souber dialogar com a população. É isso que eu ia falar, João. Isso mostra que a atual administração pública de Poços de Caldas ela demonstrou ser muito fraca nesses últimos 3 anos. Prometeu-se muita coisa lá em 2016, 274 propostas de governo, do qual nós estamos aí trazendo semanalmente várias delas que não foram cumpridas, e o próprio prefeito colocou que 65% a 70% daquilo que foi prometido já foi cumprido, e infelizmente é balela. Isso coloca as pessoas num nível de disputa muito grande. Por quê? Só tem essa quantidade de candidato porque o atual prefeito é fraco. Nós sabemos aí que em anos anteriores o máximo de pessoas que vieram a disputar a cadeira da prefeitura foram 3, 4 postulantes. E a gente tem observado ao longo desses dias que já estamos aí com um número de 6 a 8 possíveis pré-candidatos à prefeitura de Poços de Caldas. Isso realmente mostra esse vácuo, essa lacuna, e nada mais justo que termos aí pessoas que possam colocar o seu nome à disposição e com isso não polarizar as eleições como já foi polarizada aqui no passado, né, João? Vamos fazer só uma justiça aí, então, essa questão que o Robert falou. Em 2016, a gente teve, eu acho que 6 candidatos, né? A gente teve bastante candidato. Não, teve bastante. Teve o Heloísio, o Paulinho, o Sérgio, o Ricardo Senegal, o Valdemar Lemes. Ah, verdade, a Regina Ciotti. 6, é verdade. Então, a gente teve 6 candidatos, né? Então, assim, mas tem que lembrar também que dentre esses 6, aí, a maioria deles saiu em candidatura solo, não teve coligações. Verdade. Então, assim, foram os partidos lançando candidatos, os únicos partidos ali que realmente tiveram coligações fortes foram o do Paulinho Corominas, né? Pelo PSB, ele juntou, parece que 12 partidos pequenos, né? E o próprio Sérgio, né? Que encabeçado pelo PSDB e pela Rede, aí lançou também uma coligação mais forte. Mas os outros partidos foram em candidaturas solos. O PT praticamente não coligou com ninguém, né? O PMDB saiu sozinho, o PSOL saiu sozinho, o Partido da Regina, o PP, saiu sozinho, né? Mas isso é aquilo que eu falo, é um vácuo que existe. Muitos daqueles que se postularam a ser candidatos porque vislumbrava que a administração do próprio Luiz não era uma administração tão boa. Sim. Claro que o Luiz fez muitas coisas bacanas, reestruturou o sistema de saúde da cidade, foi um bom prefeito. Infelizmente, o problema do PT naquele momento nacional respingou nele aqui localmente, e com isso fez com que tivéssemos lá 6 candidatos à disputa da prefeitura. E dessa forma, mesma coisa.
Vamos ter aí 6, 7, até mesmo 8 candidatos pleiteando aí uma possibilidade. E acredito que se for num nível de disputa equivalente, o próximo prefeito de Poços de Caldas, acredito eu, na minha singela opinião, que com 25 mil votos estará eleito aí e 1/4 daquilo que nós temos no Colégio Eleitoral de Poços de Caldas, né, João? O desgaste de 2016, o vácuo, né, como a gente está usando esse termo aqui, foi por conta da questão do PT, impeachment da presidente Dilma em agosto, sendo que a eleição era 2 meses depois. Sem né? dúvida. O vácuo agora é por uma questão de desempenho da administração. Sem dúvida. O desempenho, infelizmente, é pífio e aquilo que eu recebi hoje pela manhã de um grande amigo meu e que me orienta em relação a algumas postagens para que a gente não tenha aí o dissabor de sermos processados pelos vereadores do qual nós fomos processados quando defendemos o povo em relação ao IPTU. Albert, esse prefeito de Poços de Caldas não deixa por menos. Toda semana ele está em destaque, negativamente, com seu nome aí colocado nas redes sociais para que a população possa dar suas opiniões. Eu falei no começo do programa que a gente está no dia 21 de janeiro e já são 2 grandes desgastes, né, desde o começo do ano. A estação do transbordo de lixo lá no Marco Divisório, que acabou sendo descartada, né, e agora essa questão aí do guincho, né, do episódio do guincho. Né? Chatíssimo episódio, né, João? Esse aí foi Vamos chato. lá? A próxima notinha é vice. Depois que a Rede Sustentabilidade começou a se articular para lançar um pré-candidato a prefeito em outubro, o que significa que não estará junto do atual grupo situacionista na disputa, tem ganhado força o nome do ex-prefeito e atual diretor do DEMAI, Paulinho Corominas, para ser o vice na chapa do prefeito Sérgio Azevedo. Eu acho muito difícil o Paulinho aceitar essa imposição por parte do prefeito. Ele já teve o dissabor de perder 2 eleições seguidas, né? Uma de deputado e a própria de prefeito. E ele, nós sabemos que é uma pessoa correta, uma pessoa honesta e passa por dificuldades financeiras, tal qual vários outros políticos que não usam do cargo para se vangloriar e levar vantagens. E eu acredito que se ele for candidato a vereador, candidato aí para 2 a 3 mil votos, e pode aí ajudar muito a sua experiência dentro da Câmara Municipal, porque essa Câmara que nós tivemos aí nesses 3 anos e 1 mês dessa legislatura, vou ser sincero com você, é muito fraca, viu, João? Eu acho que a grande chance que o Sérgio tem de ganhar essa eleição em outubro seria realmente o Paulinho estar com ele numa chapa, porque o Paulinho é um político muito carismático, ele é muito acessível, né? Qualquer pessoa que chegar para conversar com ele, ele atende, independente de quem seja, né? E eu acho que o Paulinho ele faz ali um trabalho legal no DEMAI, né? Ele está respondendo ali as demandas, a gente sabe que é muito difícil, é muito complicado, né? Tem muita coisa, muita reclamação, muito probleminha, mas eu acho que o Paulinho está usando a experiência como político para tentar resolver essas questões. Eu acho que a grande chance que o Sérgio teria para emplacar mais um mandato seria ter o Paulinho como vice, mas como você falou, ele trocaria, né, uma eleição certa, que seria para vereador, por uma duvidosa que seria na condição de vice. Né? Com certeza. E aquilo que eu falo, as nossas divergências políticas são no campo político. É uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa séria, uma pessoa correta. Não podemos falar nada em termos pessoais do Paulinho, uma pessoa que tem uma família, 2 filhos, mas eu acredito que ele não deva abrir mão daquilo que ele tem como certo por um duvidoso em relação à disputa com o atual prefeito. Bom, de qualquer forma, eu acho que o Paulinho, se ele estivesse realmente na Câmara, iria estar muito bem representado. Ele trabalhou bem, né, naquele primeiro mandato dele lá, em 2000, né, que ele foi eleito na primeira 96 vez. Primeiro e 2000 segunda. Mas não, em 2000 ele foi o mais votado. Mais votado, 3.900 votos na época. História, né, do município. Ele foi bem, ele fez o trabalho dele ali. E como o Albert falou, ele é um cara muito correto, é um cara que todo mundo gosta dele. Sem né? dúvida. Próxima notinha é carisma, eu estou falando do Paulinho do carisma, né? A atuação de Paulinho no DEMAI tem sido vista como positiva e o carisma dele junto à população são fatores considerados importantes para reverter a avaliação negativa da atual gestão municipal e desta maneira garantir mais um mandato ao prefeito. Atualmente, Paulinho não está afiliado a nenhum partido. João, você acompanhou bem ao longo dos últimos 2 primeiros anos da administração, quantas reuniões diversos servidores me procuraram do DEMAI em relação ao que estava acontecendo internamente. Você foi prova, você participou de algumas comigo, e agora, após o Paulinho ter assumido o Departamento Municipal de Água e Esgoto, nós dificilmente temos esses mesmos relatos em relação à administração interna. Eu acho que o Paulinho é uma pessoa experiente, correta, e igual eu coloquei, faz um trabalho bacana, e esperamos aí que com o carisma dele ele consiga aí angariar bastante votos para ser um dos melhores vereadores
na próxima legislatura. E o Paulinho, esse episódio que o Albert está falando, a gente já comentou em outros programas, eram episódios ali de perseguição, né, e retaliação a servidores. Sem dúvida. Então a gente percebe que pelo menos nesse momento não acontece mais de forma isso alguma no DEMAI, né? Pautando de terça? Vamos lá. Vamos falar do vídeo agora? Um vídeo gravado por celular na madrugada do Réveillon, mostrando o prefeito Sérgio Azevedo liberando um veículo que estava sendo guinchado pela Guarda Municipal, repercutiu ontem nas redes sociais. Além do vídeo apontar que o prefeito autorizou que o carro não fosse guinchado, mesmo estacionado em local proibido, em frente à prefeitura, a situação ficou ainda pior porque o dono do carro seria o vereador Mauro Ivan, que nas imagens chega a pedir desculpas ao prefeito por ter parado no local. Em entrevista à Rádio Onda Postos, o guarda municipal Francelmo Lopes explicou que o carro estava estacionado em frente à garagem da prefeitura e que o veículo do prefeito, que estava lá dentro, não podia sair. Segundo o GM, teria sido o próprio prefeito quem pediu para que fosse feita a remoção. Mas como o proprietário apareceu, então, aspas, foi sanado o problema. Sérgio postou um vídeo posteriormente confirmando essa versão. João, 5 mil multas foram aplicadas em Poços de Caldas nesses últimos 3 anos. Eu acho que por estacionamento proibido. Por estacionamento irregular. Eu acho que o principal em relação ao senhor Sérgio Azevedo e ao senhor Mauro Ivan é o respeito com a população de Poços de Caldas. Foi o que faltou na virada do ano de 31 para 1º de janeiro de 2020. Aquilo que aconteceu, que foi apresentado para os munícipes de Poços de Caldas, infelizmente, é uma coisa inadmissível, é uma coisa vergonhosa, irregular, vexatória e lamentável. Poços de Caldas, infelizmente, já teve no passado uma mesma situação dessa, onde o secretário da época desmentiu um vereador em rede local de uma possível retirada de uma multa. Agora, isso que aconteceu com o Sérgio, a gente fica muito triste porque o povo de Poços de Caldas não foi respeitado. E aqueles que pagaram as multas, aqueles que foram penalizados, e isso que ele colocou na sua fala é completamente mentirosa. Me perdoe, Sérgio. Meu pai, a semana retrasada, teve o mesmo problema, que ele parou o automóvel dele nas imediações do mercado municipal e ele chegou no mesmo momento que aconteceu com o Maurão, seu amigo. E ele chegou e não retiraram o automóvel dele de cima da plataforma do guincho. Por quê? Porque o próprio GM, corretamente, e vocês deixaram os dois que estavam lá no momento sendo pessoas que perderam o poder de fazer o cumprimento da lei. Os 2 GMs que estavam na autuação do meu pai, João, se não trouxe o seu conhecimento, mas serve de exemplo para que eu coloque aqui no nosso programa, eles disseram, infelizmente, o carro em cima do guincho terá que ser removido. Não teve a mesma complacência do qual você fez, colocando aí o artigo 271 no seu parágrafo 9º. Então isso aí é tudo balela, é tentar justificar o injustificável. Isso mostra que, sendo amigo do rei, pode-se tudo. E agora, um vereador, que é autoridade do município, eleito pelo povo de Poços de Caldas, e o senhor como prefeito, eleito pela municipalidade, fazer tudo isso que foi feito, isso mostra que vocês não respeitaram o povo de Poços de Caldas. A questão aí que o prefeito Sérgio citou no vídeo em relação ao artigo do Código de Trânsito, Albert, de fato, é o que acontece. O problema pode ser sanado, né, se ocorrer se for o prefeito e o vereador, né? Porque no caso do meu pai não houve essa complacência. Mas né, a questão é o seguinte, o problema pode ser resolvido, né? Por exemplo, assim, se houve tempo hábil ali do proprietário chegar, mas a partir do momento em que o carro já está guinchado e a autuação já foi feita, não tem como sanar. Sem dúvida, né? Mas já estava em cima da plataforma. Sim. Por isso o que os 2 GMs falaram para ele, por ter parado na porta da garagem, um pedaço da garagem que ele comeu a faixa. O que aconteceu? Foram lá, infelizmente falaram para ele, o senhor vai ter que ir lá segunda-feira, retirar o seu carro no pátio, porque infelizmente nós não podemos descer o carro. Agora, em relação ao prefeito e ao vereador fazer isso, fica ruim, né? É o que eu estou falando, o artigo citado pelo prefeito Sérgio realmente é aquilo mesmo que ele disse, só que desde que o veículo não esteja já sendo guinchado e a autuação já não tenha sido emitida. A gente vê claramente no vídeo o guarda municipal mostrando, sem dúvida, um papel chamado ticket, um papel amarelo, assim, ou seja, foi já feita a autuação. Pré-autuado, né? Ou autuado. Então, a partir daquele momento, não se poderia mais fazer, mandar descer o carro, mandar ignorar a multa ou pedir para ligar para o secretário de Defesa Social, o Rafael. João, e o mais agravante em relação a tudo isso, que ontem chegou a informação para mim que não existia multa para o automóvel em si.
Nós estamos aguardando, levantando. Isso aí vai ser objeto de arguição dentro da Câmara Municipal assim que os vereadores voltarem. A própria Cissa, o Paulo Tadeu. E esperamos, né, João, que os outros vereadores tomem providência com relação a isso. O senhor Antônio Carlos Pereira e outros vereadores ali dentro, porque isso aí depõe contra uma Câmara Municipal de Poços de Caldas e foi aquilo que você falou. Já rompeu os limites territoriais de Poços de Caldas. Já vai sair na grande mídia aí. Já saiu no EPTV, já saiu na Alterosa Sul. Logo vai estar explodindo aí, mostrando que um prefeito usou da sua carteirada para tirar o carro de um vereador numa possível vaga em cima de um guincho em Poços de Caldas. Noite de Réveillon, 31 de dezembro para 1º de janeiro. A cidade lotada na área central. Você chega com o teu carro, não tem lugar para estacionar. O que você faz? Você vê aquela vaga em frente à prefeitura e pensa, é improvável que vai ter alguma movimentação hoje na virada do ano. Aí você vai lá, mesmo sabendo que é proibido estacionar naquele local, você vai lá e coloca o seu carro e sai para fazer qualquer coisa que seja, ou ir na praça, ou ir em qualquer outro lugar. Quando você volta, você é surpreendido por um caminhão guincho fazendo a remoção do veículo e guardas municipais fazendo a autuação. Corretamente o seu trabalho. Sim. O que acontece? Foi um risco calculado do vereador. E já não é a primeira vez, João. Já não é a primeira vez. Ele utilizou, inclusive, de um automóvel público da Polícia Civil para parar num carga e descarga em frente à Câmara Municipal para participar da sessão da Câmara Municipal. Então já é a segunda situação do senhor vereador Mauro Ivan. Nada contra o Mauro, uma pessoa idônea, correta, mas ele não respeita as leis de trânsito. E a lei é para todos, não só para os pobres mortais de Poços de Caldas e do Brasil de uma maneira geral. É o que eu estou falando, é um risco calculado. Ele sabia perfeitamente que ele não pode se estacionar porque é uma garagem do município, é uma garagem da prefeitura, né? Você sabe que ele tem placas, inclusive, né? E ele, como vereador e policial civil, ele tem que saber dessas legislações, principalmente de trânsito. Então, como eu estou dizendo aqui, foi um risco calculado. Ele sabia que ele estava parando num local irregular. Você citou o caso do seu pai aí. O ano passado eu paguei em torno de R$900 de multa de Zona Azul, porque eu fui procurar o fiscal, não achei, quando eu voltei já tinha a notificação, em outras ocasiões o tempo expirou, porque eu deixei o carro a mais. Mas se você fosse amigo do Serjão, você não ia pagar 900. Mas aí, Albert, essas multas eu paguei sem reclamar, porque foi um risco calculado da minha parte. Claro. Eu optei em deixar o carro, sem dúvida, sem colocar o papelzinho da Zona Azul, mesmo não tendo achando o fiscal, mesmo não conseguindo pôr pelo aplicativo. Risco calculado. Eu uso muito o aplicativo da Zona Azul quando eu venho de carro aqui no centro. E mesmo não usando o parquímetro, porque o parquímetro ele é por moeda e às vezes você não tem a moeda. Não tem a moeda correta. Então, eu mesmo assim deixei o carro estacionado, sem a Zona Azul, foi um risco calculado da minha parte, e eu recebi a multa e não pude reclamar. Com certeza. Vou reclamar para quem? O Papa. Ou para o prefeito. Ou para o Serjão. Né? O Serjão ajeitou o lado do Maurão. Ei, Poços de Caldas. Esperamos que no dia 4 de outubro a população saiba lembrar de tudo isso que nós colocamos ao longo desses 3 anos, né, João? Mais alguma coisa? Tem mais coisa que sim, é que a gente falou bastante do vídeo, mas aí agora a gente, só para concluir, Albert, tem a questão do lixo, da estação de transbordo. Sem dúvida. Foi cancelado. Mudou para fevereiro, né, João? Era para ser não, mudou para dia 27. Não, já mudou hoje de novo. De novo? Já 10 de fevereiro. Então foi mais rápido. Já mudou, foi mais rápido. Eles mudaram mais rápido que a notícia está vencida. Já está vencida, já. Então, só para recapitular, estava previsto no dia 23, né? A previsão inicial era que seria no Marco Divisório, o pessoal reclamou, o Sérgio foi lá se encontrar com eles, voltou atrás, disse que não seria mais lá, republicou o edital na edição de ontem, do Diário Oficial, prevendo para o dia 27. Hoje parece que já mudou para o dia 10 de fevereiro. Hoje eu não vi ainda o Diário Oficial, então 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Puxa vida. Chegando ao final do nosso programa, suas considerações finais, João? Estaremos de volta na quinta-feira, né, para mais uma edição do Pautando. A gente vai repercutir mais uma vez as notícias que aconteceram aqui em Poços de Caldas e também os bastidores políticos, né? Vamos continuar vendo vai continuar fervilhando, né, os bastidores com tanta notícia. Assim, só para concluir, Albert, hoje eu tive a informação também que essa notícia aqui do vídeo do Sérgio repercutiu muito mal na Câmara, principalmente entre vereadores da situação, que estão muito preocupados que o fato respingue neles. Mas se eles não tomarem providência internamente, vai respingar sim, porque nós vamos cobrar providências por parte de vocês, senhores vereadores. Você acha que vai ficar barato isso? Corregedoria da Câmara, tem que fazer isso o trabalho de vocês, não é ficar passando pano, passando a mão na cabeça de vereador, não, tá bom? Estamos chegando ao final do nosso programa e quero deixar bem claro que na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui ao vivo
com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Até lá!